Eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Áries. Essa é uma leitura para dezembro de 2025. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Mande aí para os arianos que vocês conhecem. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Vamos começar aqui com o oráculo da Grande Mãe. Lilith, minhas presas e garras afastam o mal. Lilith, ela traz essa energia do feminino que se rebela contra a opressão, né? No mapa astral, no mapa natal, a posição da Lilith indica em que contextos a gente tende a se sentir reprimido, como a gente se rebela dessa repressão, se liberta disso, né? E como a gente se transforma a partir disso também. Lilith é a lua negra. É a outra face da lua. É uma energia muito poderosa. Que ela traz um poder muito grande para a sua sensibilidade, para as suas emoções também. Saber usar as suas emoções, a sua raiva, por exemplo, que é uma energia de fogo, né? Com assertividade, com estratégia, para o seu bem, né? De uma maneira que seja construtiva para você, mesmo que queime algumas pontos. Aqui com o monólogo veio, você está muito perto de alcançar seu objetivo, lua gibosa. Vamos ver mais com o oráculo da benzedeira. A lua gibosa é a que antecede a lua cheia, né? Quando a lua tá se enchendo, mas ainda não tá de fato cheia, na fase cheia. Aqui eu sinto que alguns, assim, tem pessoas ao seu redor que elas querem dizer quem você tem que ser, como você tem que agir, que profissão você tem que ter. E não é momento pra você se deixar, assim, é muito importante que você não se deixe levar pelo que as pessoas querem pra você. É importante que você se mantenha atento ao que você quer pra você. Você às vezes pode ter medo de quem você pode ser, do que você pode se tornar, do quão grande você pode se tornar, assim, do poder que você tem nas mãos, da influência que você pode ter, do seu poder de liderança. Porque às vezes a gente é ensinado a enxergar essas coisas de uma forma muito negativa, com um peso muito grande. Mas aquilo que é natural pra gente não pesa. E o ariano é um líder. Aqui com o oráculo da benzedeira veio elo, momento de reforçar as relações. E silêncio, permita-se apenas sentir e ouvir. É uma coisa meio assim, meça suas palavras. Você não precisa discutir com as pessoas. É que assim, se você se exceder em algumas situações, você pode acabar se atrapalhando, queimando pontes. E você não precisa disso nesse momento, sabe? Não se sabote, não queira mostrar que tá certo, apenas faça. Você não precisa dar satisfação
do que você tá fazendo, do que você tá escolhendo. Ah, mas a minha família me ajuda financeiramente. Tudo bem, mas mesmo assim, você não precisa dar satisfação de cada passo que você tá dando. Teve um momento que eu era muito ajudada pela minha família, eu tinha muito essa visão de que eu tinha que dar muita satisfação, de que eu devia algo porque eu estava dependendo financeiramente. E não é assim que funciona. Isso não é ser folgado, isso não é ser irresponsável, isso não é ser desrespeitoso. Isso é aproveitar a oportunidade que você tem de ser ajudado, por exemplo, financeiramente, para construir o seu caminho, para se encontrar, para acessar a sua prosperidade, para não mais depender. Então é só quando você se desprende da expectativa do outro, do desejo do outro, das regras e crenças das outras pessoas e segue o que faz sentido para você, sem discutir, sem precisar de validação, sem precisar da concordância, da anuência dos outros. Você simplesmente foca no seu, abaixa a cabecinha e faz o seu, do seu jeito. Aí o resultado vem, aí as coisas caminham, aí você prospera. Tá bom? Vamos ver aqui com o tarô mitológico, o que é que a gente tem para os arianos. Assim, não use a sua energia de fogo, de conquista, de motivação para brigar, para discutir, para se provar. Use para te motivar, use para agir na direção do que você deseja. Aqui com o tarô mitológico, né, veio a torre. É uma energia, assim, especialmente por ter vindo essa Lilith antes, essa torre tá trazendo essa energia de libertação. Você rompe com algumas crenças, com algumas amarras. Você se liberta. Você se desprende. Você finalmente entende que você não precisa agradar, você não precisa de certos apoios. Uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu ariano, né, de que assim, ele tava falando que numa determinada situação, ele não tinha o apoio que ele gostaria de certas pessoas, mas ele tinha um apoio material, e eu disse, esse apoio já é mais do que suficiente. Você não precisa que a pessoa concorde com as suas escolhas. Ela tá te dando as condições para você fazer o que você quiser. Então, agradeça por essa oportunidade de ter as condições e faça. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu comecei a estudar tarô. Eu não esperei a minha família dizer que concordava. Eles estavam me dando as condições. E eu usei as condições para comprar o baralho, para ter tempo para estudar, para me dedicar. Veio aqui com o oráculo não, tarô prateado das bruxas, pajem de bastões, 2 de espadas, a torre novamente, a morte e o sol. Para alguns essa libertação ou essa necessidade de validação está relacionada com o pai, tá? Mas vocês rompem isso. Aqui confirma novamente com a torre, a morte, esse rompimento, essa libertação, essa transformação. Permitam que esse fogo que está muito presente na energia de vocês queime tudo aquilo que não te serve mais e transmute essa energia em força, em poder, em motivação para conquistar o que você quer.
para seguir em frente. Alguns podem podem estar se sentindo um pouco perdidos. Por quê? Porque vocês ficam tentando racionalizar demais certas decisões, ficam se perguntando qual é a direção certa. Não existe direção certa. Não existe o certo, o caminho certo, a escolha certa, a pós-graduação certa, a profissão certa. Não existe. Existe aquilo que conversa com o seu coração. Existe aquilo que é genuíno para você. Existe aquilo que te dá motivação, que te interessa. Siga o caminho do que te interessa, do que a sua intuição te diz. Se permita confiar no seu lado mais feminino, no seu lado mais sensível, que é tão reprimido, que é tão menosprezado, que é tão aprisionado. Deixe que ele fale, deixe que ele te mostre o caminho. É babado essa energia aqui de Áries, viu? Vamos ver aqui com o... Ah, não, pulei uma parte, calma. Antes dos oráculos, vamos ver aqui energias específicas para algumas áreas da vida de vocês. Pra gente direcionar um pouquinho melhor e começar o mês de dezembro aí mais preparados nessas áreas. Trabalho, amor, financeiro e espiritual. Vamos lá. Trabalho, veio a voz interior. De novo, esse apelo à sua sensibilidade. Ouça a sua intuição, ouça a sua sensibilidade, dê vazão à sua sensibilidade. Se conecte profundamente consigo mesma. Cale as vozes externas e ouça o que o seu sagrado interior te orienta, te diz. Amor. Para quem tá numa relação, é um momento de bastante paixão, intensidade. E aí, assim, a intensidade é uma faca de dois legumes, né? Como diz o meme. Então, assim, quando a gente tá com essa energia de fogo muito forte, a gente pode levar as coisas muito a ferro e fogo. Então, assim, cuidado para não dar peso demais a algumas questões, para não se irritar excessivamente com algumas questões pequenas, né? Tente direcionar essa energia de fogo de uma maneira mais positiva. Então, assim, fazer exercício junto, correr junto, né? Todo mundo corre agora. Então, transar, né? Fazer esse tipo de exercício. Fazer bastante exercício físico, com bastante paixão, esse tipo de coisa. Fazer também atividades criativas juntos. Pra quem não quer ter filho, se proteja. Não é pra ficar noiado não, mas só porque, tipo, né? Enfim. Aqui na parte financeira, voltando-se para dentro. Tem novamente essa coisa assim de... Tem uma certa insatisfação financeira que pode estar ligada assim a um medo de não ter, né? Um medo de falta. Sendo que aqui eu sinto que, vocês têm o suficiente, vocês não precisam ficar se preocupando muito com isso. E 2, não deixe que as preocupações financeiras influenciem demais as suas decisões, as suas escolhas. Ou que certos discursos, às vezes de ostentação, ou de... Sabe, às vezes as pessoas ficam muito presas no ter, né? No que eu tenho que ter, nos lugares que eu tenho que ir. E assim,
eu sinto que isso não é o mais importante pra vocês, sendo que vocês às vezes acabam se deixando levar e aí gastando mais do que deveria ou do que precisava mesmo, porque ficam querendo aparentar coisas, mas por influência de outras pessoas, sabe? Que eu sinto que isso aqui no fundo vocês não se importam com certas aparências, mas tem pessoas no seu entorno que se importam e aí acabam te influenciando nesse sentido. E no espiritual tem muito essa conexão com o emocional, né? Tem uma coisa aqui de buscar o acolhimento da espiritualidade, sabe? Se permitir receber esse acolhimento da espiritualidade. Às vezes a gente tem uma relação com a espiritualidade de só trabalhar para ela, de nunca pedir nada, de só se doar, né? Uma visão muito altruísta. E é importante que a gente agradeça, que a gente se doe, que a gente trabalhe, mas a gente também pode pedir. A gente também pode pedir colo, pedir que a espiritualidade acalme o nosso coração. Não tem mal nenhum nisso. Tá bom, arianos? Vamos ver aqui, pra finalizar, os conselhos dos oráculos. Agora sim, com o oráculo do mapa encantado. Deixa eu botar essas cartas um pouco mais pra cima. Fica meio bagunçado assim, mas sei lá, vi. Com o oráculo do mapa encantado veio preso na lama. Sei que essa carta, ela não fala que você tá meio invertida, né? Foi impressão minha. Enfim, ela fala que às vezes quando a gente se sente preso, paralisado, a gente deve aproveitar esse momento para desacelerar um pouco, para rever algumas questões, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma percepção de que a gente tá parado, de que a gente tá estagnado, e não é isso. É que a gente tá se preparando. Que às vezes se mover em qualquer direção não tira a gente dessa situação. Então, quando a gente tá numa areia movediça, se eu começo a me debater, se eu começo a querer me movimentar de qualquer forma, eu me afundo mais. Então, eu preciso saber como agir para poder agir. E aqui tem isso, assim, tem vocês precisando primeiro se ouvir para saber que direção seguir, sabe? O espírito vulpino, confie seus talentos em tempos de mudança. Essa carta, ela lembra muito da sua capacidade, da autoconfiança, de que você tem o que você precisa, sabe? Você já tá preparado para mudar, você já tá preparado para, enfim, para agir diferente, para se ouvir mais. Mas você precisa confiar em você. Porque agora você tá tomando decisões por si. Não é mais o que os outros querem. Não é mais para os outros, pelos outros. É por e para você. E para alguns é a primeira vez que vocês se permitem fazer isso. E aí dá medo. Mas confie. Confie na sabedoria de vocês. Todo mundo carrega uma sabedoria profunda, sabe? Uma sabedoria de alma. Confie nisso. A idade da luz, você vem treinando para isso há muitas idas. Para alguns aqui, isso que vocês sentem de fazer é muito guiado. Vocês vão se reconhecer nesse trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com tarô, eu tive essa sensação de reconhecimento. De que eu não estava fazendo isso pela primeira vez.
como se eu estivesse acessando lembranças praticamente, sabe? É porque não vem dessa forma tão consciente que nem acessar uma lembrança. Mas tem essa sensação de que, assim, é como se eu faço um movimento e aquilo desbloqueia algo. E aí é como se naturalmente eu soubesse os próximos passos. Vem com muita naturalidade. Porque vocês já fizeram isso. Aí veio a rainha de pergaminhos invertida e o 4 de rosas, que é visões do ego. Essas duas cartas aqui estão falando o seguinte: tem no mínimo uma pessoa na vida de vocês, pode ser de signo de ar, que ela atrapalha vocês. E aí não quer dizer que vocês têm que se entregar dessa pessoa. Quer dizer que vocês não podem mais ficar aceitando ou acolhendo tanto o que essa pessoa diz, o que essa pessoa pensa. Não deixe mais a energia dessa pessoa te contaminar. Os pensamentos e as crenças dessas pessoas contaminarem os seus pensamentos. Tem uma libertação aqui de uma pessoa. Veio novamente essa energia. Tá bom, arianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.